Papo com o Marcos Torquato de hoje entrevista Cardoso Vieira, um dos maiores artistas plásticos do Brasil, e tem um trabalho fantástico que você vai surpreender. Cardoso Vieira, meu amigo Avelino, nome artístico Cardoso Vieira, Muitos anos. de muitos anos. Que prazer estar conversando com você. Me conta uma coisa, como que é ser artista no país, aqui no Brasil? Difícil, difícil, porque a primeira coisa que a gente faz é estudar pra caramba, desenvolver algumas técnicas, alguns materiais, e a entrada no mercado é muito complicada, porque eu vim aprender isso depois de velho. Você não consegue sobreviver de arte. E a ilusão de que quando você está começando é que você consegue sobreviver. Não façam isso, não. Tenham o seu trabalho e um emprego para poder se manter. Mas você trabalha só com arte, muitos Então, anos inclusive. porque quando jovem eu falei, não, vou pintar, vou fazer o quadro que vai mudar a humanidade e ficar milionário. Essa é a ideia geral. E na verdade não, você precisa, com o passar do tempo, você vai criando uma consciência de que a arte é muito mais do que isso, muito mais do que o valor comercial. Então, eu lembrei até agora de uma frase aí o Ferreira Goulart, de que sem arte a vida perde o sentido, sabe? Não tem aquela profundidade, não tem a esperança também. E quanto tempo você está na arte já, Cardoso? Desde 89, eu me formei no Liceu em 87, comecei a trabalhar profissionalmente em 89. Mas antes disso você já desenhava, você já tinha aptidão com artista? Como que surgiu essa arte na sua vida? É uma coisa que vem da infância já? Rapaz, foi uma coisa, não, na infância você fazia aqueles desenhos, tal, né, ganhei até um prêmiozinho assim de empresa do pai, onde o pai trabalha, aquelas coisinhas. Mas quando eu comecei a ter sentido, foi que quando eu trabalhava num Banco Itaú, e eu deixei um cartaz lá com um desenho e uma frase, e um espaço para que Eu tinha 89 mais ou menos. Não, isso foi em 83. Tinha quantos anos mais ou menos? Rapaz, uns 20 e poucos, Estava na casa dos 22. 20. E deixei um espaço com uma frase escrita, não me lembro da frase, mas para que as pessoas mudassem o sentido daquela frase, de acordo com o desenho. E aquilo gerou um negócio muito grande, que tivemos que colocar mais papel para a pessoa, sabe, cartolinas, né, o pessoal continua escrevendo. Legal, acabou gerando É, um rebuliço ali. muito legal. E nisso, uma das clientes era a esposa do senhor Roberto Milaerte, que era diretor no Liceu na época. E o Liceu era uma escola, e ainda é, uma escola muito cara, tá? Pelo menos para os meus padrões, né? E com isso, ela falou assim, olha, você não quer estudar isso de verdade? Eu falei, nossa, ótimo, eu vou estudar. E ganhei uma bolsa de estudos. Agora, a coincidência da vida, tá? Antes do Itaú, eu trabalhava no Banco Auxiliar. E no Banco Auxiliar, ao fundo, tinha uma galeria de arte, tá? Que era a Galeria de Arte Bonfilioli. Eu estou saindo do serviço à noite, chuva, e chegou o pintor para fazer exposição, e ele estava com uns quadros, umas gravuras com base de chumbo. Rapaz, esse senhor não conseguia tirar os quadros sozinho. Eu fui lá e ajudei o cara. Falei, não, pera, tudo bem, a gente se molha e tal, mas... E é um senhor, né? E ajudei a montar, tal. Impressionante, maravilhoso o trabalho, sou fã dele até hoje. Aí ele era o artista plástico. Ele era o artista. Agora vai vendo. Passou, despedi e tal, né? Vambora. No liceu, quando eu fui para a seleção, a bolsista tal, aí ele falou, esse mais pretinho aí, manda para minha sala. Eu olho, é ele era professor do liceu. Cara, Romildo Paiva, se estiver me ouvindo, meu amigo, grande abraço para você, saudades. Ele foi seu primeiro mestre. Foi meu primeiro grande mestre, porque o Paiva, ele é o professor, o liceu ele te dá uma série de materiais de alta qualidade. Mas o Paiva, quando me viu, ele falou assim, não, você não vai trabalhar com material de alta qualidade, você vai trabalhar com o pior do pior, tá? E o material que o liceu me dava, eu falei assim, tá aqui, um dia você vai usar, guarda para você, mas agora você vai usar. Tanto que as pessoas usam um carvão chamado Fusain, uma barrinha fina. O meu era carvão de churrasco. Por que ele te deu o pior material?
para que eu pudesse desenvolver coisas, para Porque que ele te privilegiou, na verdade, ele estava te exa beneficiando. exatamente. Foi montar uma prensa, por exemplo, eu fui como ajudante, e meu amigo, você carregar cilindros muito pesados, aquela coisa corta, machuca uma pessoa assim sensível como eu, tá. Eh Isso te dá uma experiência para você começar a misturar materiais e você já não ter mais tanta dependência Então, por ca na verdade, ele te tratou como ele faria com o trabalho de um artista raiz, não aquele artista que de repente é engomadinho, que é uma pessoa exatamente, de uma classe social que não poderia pegar tão duro como teria que ser, né. exatamente. O negócio foi linha Bacana. essa linha dura, eu agradeço ele, nossa, imensamente, porque hoje eu não sinto a necessidade de um material específico, sabe. Então, e com essa Saiu formação tinta, você pinta, se for o caso. olha, eu tinha um cachorro chamado Neguinho, tá. Esse cachorro, ele perdeu a amizade comigo, porque eu cortei o rabo dele para montar ele tinha um rabo, um pelo bem longo na cauda, e eu cortei para montar um pincel de um fio bem longo para fazer alguns detalhes. Ele não gostou de mim, tá. O café, terra, tem alguns quadros em terra, como terra de algumas cores, né. São coisas assim que são muito agradáveis aos olhos, quando você vai descobrindo, né. Mas ainda hoje você utiliza terra nos seus quadros, não mais? Não, hoje eu utilizo outros materiais, Que tá. também não necessariamente é a tinta de mercado. Não, uso muito a tinta de mercado, tá, mas quando eu vou fazer um projeto, mais consciente, mais conciso, eu quase não uso a tinta, tá. Trabalha com reciclagem, então, de material. É um pouco diferente, porque, eu fiz uma capela, onde coloquei uma pedra enorme, mais ou menos 3 metros, com insinuando Cristo nessa pedra, que era essa capela, ela está num asilo, eu não me lembro o nome do bairro, faz muitos anos, e o tampo também era feito nessa pedra em resina, mas só que o bacana é que você sente a textura, tá, da pedra, e não é uma coisa pintada, é uma coisa orgânica, natural. E como pedestal, 2 anjos não esculpidos, mas como se na antiguidade, tipo, sabe, lá na história bem antiga de Israel, alguém só gravasse o contorno do anjo. Ficou uma coisa espetacular. Então, além de pintar quadros, você esculpe também. Também, também. Você também é um escultor. Sim, eu fiz o busto do Jânio Quadros e de algumas pessoas não tão Esse famosas. busto do Jânio Quadros, o modelo você usou qual material? Olha, eu comecei com argila e queimei ele em faiança. Faiança é Faiança seria a porcelana branca mais grosseira, certo? certo. Porque eu queria aquela textura mais grosseira, tipo Lalique, tipo alguns artistas do passado, sabe? Em cera você nunca fez? Não, nunca fiz. Rapaz, eu tenho uma vontade de fazer isso, qualquer dia eu vou fazer. Mas fiz em gel 10. Ah, isso que eu ia te perguntar, naquele silicone, Isto, fica próximo do hiperrealismo, né? exatamente. A Maria Luísa, minha filha, ela que faz esses detalhes como os olhos, coloca os fios de cabelo fio por fio, fica uma coisa muito natural, Que bacana. né. E me diz uma coisa, em 89 você falou que começou a trabalhar profissionalmente, foi nesse Sim, período que surgiu sua relação com a cidade de Jandira? Você já morava em Jandira ou a minha relação com Jandira foi em 80, já morava em Jandira, eu vim para Jandira em 83, foi quando eu comprei a casa aqui. Eu me casei em 82, tá, em 83 eu vim para conseguir comprar uma casa aqui, e tô até hoje, né. Ah, e aí eu fui convidado a dar aulas de desenho aqui em Jandira? em Jandira. Na gestão do Roberto Piteri, é isso? Exatamente. Acho que foi o último ano dele como prefeito, né. E foi uma coisa sensacional, porque ele deu um espaço, um teatro pra gente maravilhoso, uma sala fantástica. Eu acredito que foi inclusive na primeira gestão que teve a Secretaria de Cultura da cidade. Não, que antes disso não tinha Secretaria de Cultura e nem diretoria nada, a cidade Teatro, estava se formando nesse aspecto de departamentos. Você então provavelmente foi o primeiro professor de desenho, olha, eu não sabia disso, Marco. com certeza, porque o Carlos Ceni que foi o Carlos diretor, Ceni, grande Carlos Carlão. Ceni foi o primeiro diretor de cultura da cidade. Então foi isso. Você foi o primeiro professor da história. Que Olha, bacana, inclusive vou estar conversando com o Carlos Ceni também. rapaz, manda um abraço pra ele. O Carlos é uma pessoa maravilhosa, um violonista de primeira, vocês precisam ouvir esse cara é bom, E o tá. Carlos Ceni inclusive foi professor do Luiz Moura. Sério? O primeiro professor do Luiz Moura, que é um outro grande violonista, um dos maiores
da cidade aqui e da região. O Carlos formou muita gente boa, viu? Sim. Muita gente E o boa. Cardoso Vieira também formou muita gente boa. Tem algum aluno que se destaca, que é aqui da cidade? Ó, da cidade foi o Cícero. Cícero, Claudinho também. Claudinho, foram esses dois, mas o restante fez, mas não levou muito adiante. Eu acho que é uma questão também da dificuldade. Só uma observação, o Cícero, para quem não sabe, é o Ceci Camargo, tem vários quadros aqui na cidade. Eu, inclusive, fez a capa do meu livro Curvas do Tempo, Cícero Camargo, que a gente chamava ele de Ceci. Então, você foi o professor do Ceci. Foi professor, e o Cícero é um grande amigo, coisa assim, tipo você, da nossa família aqui. Que bacana, sabe? obrigado. Assim, aquelas pessoas que passam na vida da gente não consegue desgrudar. E você, desde que conheceu a arte profissionalmente, que foi trabalhar no liceu, se encantou e descobriu o seu propósito de vida e segue na arte até hoje. Isso. Saiu do banco? Sai. Então, não saiam do seu emprego achando que vão ficar milionários. Não façam isso. Eu saí do banco, falei, bom, agora eu vou ser o maior artista da história da humanidade. Mas né? o professor chegou a ver que você tinha um talento diferenciado? Porque Chegou. eu acredito que ele não se aproximou só pelo fato de você ter ajudado. Eu acho que ele deve ter visto alguma coisa. Sim, mas porque é o seguinte, ele me chamou, começou a me dar todo esse trabalho, e o primeiro estilo com o qual eu comecei foi o expressionismo. Tá? Impressionismo. E o crítico de arte, Cláudio Santoro tinha até um programa na Cultura, A Arte de Se Ver, arte. Tá? É uma pessoa genial, ele falou assim, você precisa insistir nisso, tá? Porque eu acho que você está achando o seu caminho. Tanto que eu ganhei alguns prêmios com esse tipo de trabalho, mas não são comerciais, então é isso que eu digo, você precisa sobreviver, tá? E com esse toque do Cláudio Santoro, essa coisa de, poxa, vai em frente, e o Romildo Paiva dando toda aquela suporte, e veja, não era fácil, ele é o tipo do cara bravo, tá? É aquela pessoa que para gritar não precisa muito, né? Só não apanhei porque eu sempre fui muito humilde. Tá? Mas quando eu comecei a ganhar os prêmios, eu comecei a perceber o tamanho da coisa. Eu falei, então eu vou procurar um marchand adequado. Aí você saiu do emprego. Eu, na verdade, já tinha saído, saí em 87. Você saiu em 87. Conheceu o mundo da arte em 83? 83. E aí foi lá, você é o melhor artista do mundo. Exato, mas também tem uma coisa, estudei muito, tá? Era assim, minha vida, 24 horas, era arte, consumindo arte, tá? Desde história da arte, desde arte, é uma diferença de história da arte e arte, tá? Bem grande. Ter um conhecimento mais profundo sobre um pouco do pensamento humano durante a história, tá? Tanto que eu Qual fui a diferença da arte para o pensamento da arte? É assim, a arte é uma simbiose. Quando você produz um quadro, eu não estou falando só um quadro, eu estou falando uma música, um livro, um poema, seus poemas acontece muito isso, tá? Um grande poeta, viu, gente? Grande poeta. Eu admiro muito esse cara. Tudo que o artista imaginou do quadro, quando ele coloca a mostra para o espectador, já não vale mais nada. O que vale é o espectador achando da obra. Tanto que você vê alguém vê um livro, ouve uma música, um bom exemplo. O dia que você está muito legal, muito para cima, você ouve uma música tipo um banquinho, um violão, e sai dançando como se fosse um axé, né? Certo. E tem dia que você está muito down, você ouve um hard rock e fala, poxa, que música bacana. Tá vendo esse quadrinho, né? Certo. Bonito, não é? Vamos deixar ele mais bonito? Dá um gesto. Vamos deixar ele mais bonito. Lindo, né? Lindo, não é? Agora vamos deixá-lo arte, tá certo? E dá o texto. Não repare, gente, minha leitura é péssima, hein? Olha. Sobre o azul marinho, ela avança. Seu vestido branco, agora bordado de âmbar pelo mar, torna-se raiz terrestre, enquanto suas mãos, arcos protetores, sustentam o milagre
pequeno diante das ondas. Inclinada com devoção, segura o bebê pela cintura. Enquanto a pequena experimenta pela primeira vez o toque da espuma em seus pés. Ela, mãe árvore, encurvada sobre esse fruto, sabe que esse instante já é memória. A água recuará, a marca dos seus pés na areia desaparecerá. Mas o vestido guardará para sempre a cor do momento em que o finito tocou a sua infanta pela primeira vez. Esse poema da minha filha, Maria Luísa, ao qual eu estou muito orgulhoso. Tá? Bacana. E ela Você fez o entende? poema a partir de ver o quadro. Exatamente. Isso que eu estou contando é que eu sou péssimo na leitura. Uma pessoa lendo devia ter pedido para você ler, né, Marcos? Quando você vê isso, o texto, essa imagem mais o poema te causa uma sensação boa. A primeira coisa que você pensa são nos momentos em que você que tem filhos, né, sabe disso, quais foram as brincadeiras e como essas brincadeiras marcaram. E você não fazia isso pensando, vou fazer essa brincadeira, porque não, você faz porque simplesmente é Já divertido. pensou em fazer uma exposição com leitura de poemas e a exposição? É para isso? Exatamente, nós estamos pensando Fazer essa junção da arte. isso e contando com o meu amigo poeta Andarilho, Obrigado. tá? Porque amigo a gente tem que aproveitar mesmo, tá? E a gente pode colocar, inclusive, a locução de um outro amigo, Chico Neto, que tem uma locução maravilhosa. É isso, Marco, porque aqui, nossa, Não, mas você tem uma voz muito bonita. Não, tem nada, meu amigo. Tá vendo? Mas e aí você foi profissionalmente começar, saiu lá do banco, ingressou na arte em 83, Sim, mais ou menos. isso. E nos anos 90 comecei a ganhar um prêmio do MASP, Pirelli, né? Mas como foi a sua chegada na arte? Você chegou cheio. Ah, Você fez pesquisa ou só foi uma coisa imaginar que você ia arrebentar? não, foi aquela coisa que você imagina que vai arrebentar. Aí depois você faz o quê? Bom, então eu preciso primeiro de marchand. Você já era casado nessa época? Já era casado. Tinha família, Já filho? tinha, os filhos já estão nascidos, já. E eu comecei a procurar nos jornais o que havia de galerias. Comecei a encontrar leilões. Eu falei, talvez eu consiga pelo leilão. E o primeiro leiloeiro foi o Luiz Aguilar. Grande cara, grande cara. Mas fiquei pouco tempo com ele porque encontrei o Júlio Paques. O Júlio Paques é uma das maiores sumidades em arte brasileira no país. Tá? Ele e Walter Natter. Esses caras conhecem tudo, tudo. É uma coisa impressionante. Tá? E nós começamos a trabalhar juntos. Mas as crises que o país passou dali por diante não foram poucas. Eu não consegui segurar ficando com a galeria. Tá? Trabalhando profissionalmente, assim, um trabalho sério. Eu parti, porque tem... Isso era o tempo do Cruzado também? Era isso? Isso, nós estamos falando... Estava saindo da ditadura ali, começando Isso, e nós estamos falando onde você comprava uma coisa pela manhã, e gente da minha época... Era o período do Collor, o RV? Isso, estava saindo do Sarney para o Collor. O Collor entrou em 91, né? E assim, você tinha um preço de manhã num produto, num arroz, por exemplo, depois de meio-dia, com o overnight, virava o preço, aumentava. Ah, entendi. Você não conseguia adequar o quadro pelo preço das coisas. Exatamente, porque as pessoas nessa época não é que havia dinheiro assim, havia uma grana. Tinha uma grande inflação, na verdade. Exatamente, era uma coisa assim, gente, inflação é uma das piores coisas para um país e para a família no país, tá? Mas superamos, só que com isso, para superar isso, eu espalhei muito quadro pelo país inteiro, tá? E começou a ir para fora, sabe? Porque alguns europeus começaram a vir e começaram a falar, olha, eu quero um lote, vamos fazer uma exposição tal, só que não dava para eu bancar uma viagem, então a exposição acontecia, o evento acontecia, mas eu mesmo, acho que 2 ou 3 também, foi tantas. Você acabava tendo que vender barato nesse caso. Barato. O pessoal revendia a preços astronômicos. Sim. Isso daí, e não é só eu não, todo mundo que começa, porque você não chega com um quadro e fala, olha, esse quadro vale 100 milhões, tá? Aqui, do nada. Você precisa começar... Tem que ter uma história. Exatamente, tem que ter uma história para ter esse quadro ser valorizado, né? E isso vai ao longo dos anos, não é da noite. E a sua relação com o cliente quase nunca existiu. Você sempre teve intermediário, ou marchand ou galeria. Sim, sempre tive, porque eu sou um péssimo negociante. Mesmo, gente. Péssimo, horrível. Porque você hoje tem uma linha comercial, mas você tem um trabalho próprio mesmo que você... Bem, agora, por exemplo, estamos começando a preparar um projeto chamado Sempre Pássaros, tá? Que fala
do momento da transformação feminina, tá? Sempre pássaros. Sempre pássaros. Ah, É um trabalho conceitual? não, é um trabalho de congelamento do tempo. Eu não posso falar muito ainda sobre isso. Literalmente, nós vamos congelar o tempo dentro de um cubo, tá? Onde vai haver o momento em que a mulher... Porque a menina, eu tenho, pela minha filha e pelas minhas irmãs, minhas primas, amigos né? No começo da vida dela, na adolescência, ela tem uma potência inacreditável. É uma coisa assim que, se deixar, domina o mundo, tá? E a gente, muito corajosamente, aceita, queremos isso de boa, né? Só que vem o casamento, tá? No casamento, ela começa a se podar, porque vem os filhos, ao trabalho, à subsistência, à sobrevivência, né? Quando os filhos se casam, se afastam de casa, aquele desejo de menina dela volta, mas a potência já não é mais a mesma. Mas ela tem experiência. O não legal é que algumas não tocam em frente, sabe? E algumas tocam. Eu não estou falando da mulher empresária que tem uma babá, eu estou falando da dona de casa comum, né? A mulher ali que está na lida do dia a dia. E o marido trabalha, ela vai trabalhar como doméstica, faxineira. É esse tipo de pessoa, que é a maior parte brasileira. E a exposição tem o intuito de só falar, olha, a coisa é assim, você modifica. Falar em exposição, você já fez várias exposições também ou a sua relação sempre é muito na galeria? Já fez exposições individuais sua? Sim, a maioria. Acho que tem uma coletiva. Mas assim, você mesmo que coordenou, você que encabeçou? Ó, é assim, as exposições, você consegue o espaço, né? Eu não consigo, é sempre alguém gerenciando isso. Fala, olha, tem um espaço Teve um tal. intermediário. Então. Sempre, sempre. Porque você não consegue fazer. E façam isso também, viu? Não dá para fazer tudo, né? Você não consegue fazer. E se você tentar fazer, sempre vai haver uma falha pesada, sabe? Alguma coisa que poderia ser a mais e você nem teve a consciência de que poderia Me ter. fala uma coisa, falando em exposição, você também fez a exposição pela Paulo Gustavo, Fiz na Igreja Omoto, no Parque Livre. Como que foi essa experiência? excelente. Ó, aqui alguns exemplos dos quadros da Omoto. A Omoto é uma entidade religiosa japonesa aqui no Brasil. A história da Omoto em si no Japão é uma coisa dignificante, tá? Onisaburo foi um homem que ele poderia ter tirado proveito do governo, porque houve dois Ele é o eventos. fundador da Omoto, Tony Saburo? Ele é o cofundador. O O fundador, a fundadora é Naodeguchi. Maldeguchi. É Naodeguchi, se não me engano a pronúncia é correta. Onisaburo teve dois eventos que chegaram até mesmo a derrubar o templo. É uma história bonita, está na internet, o pessoal quiser dar uma olhada, vale a pena. É bonita e forte, viu? Porque nós estamos falando do período da Segunda Guerra ali. E Onisaburo, quando foi julgado que a Omoto era inocente, o governo quis dar um dinheiro. Onisaburo disse, não, eu não quero. E como surgiu essa ideia de você fazer exposição com a Omoto? Por causa do centenário. O centenário. O centenário da Omoto. Só concluindo ali, Onisaburo, ele recusou o dinheiro porque o país estava muito pobre e falou, não vou retirar dinheiro das pessoas, vamos investir esse dinheiro na população. A cultura oriental é outra coisa. É outra coisa, maravilhosa. No Brasil, esse cara é o Terukishi Oyama. Ele foi o primeiro missionário aqui no Brasil, onde fundou esse templo. Tá? E levou o Omoto para o Brasil todo. Nós estamos falando do Omoto como uma entidade que está no mundo inteiro, tá? Em grandes locais, Estados Unidos, etc. Mas é uma coisa impressionante. Levaria muito tempo para descrever toda a Omoto. Tá? Mas Terukishi Oyama é o fundador mesmo daqui, o que levou... Isso, gente, nós estamos falando em 1924 e passando por todo o período da guerra, e nós sabemos como os japoneses sofreram aqui no Brasil. Tá? E eu acho que em nome do Brasil pedimos desculpas por isso daí. Né? E esse senhor aqui era amigo e parceiro de Saburo. Este homem aqui,
Morihei Ueshiba é o fundador do Aikido, sabe? Uma das artes marciais mais profundas do mundo. Que é uma filosofia muito bonita. Maravilhosa, de paz, plenitude. E tudo isso que surgiu de você ter esse conhecimento todo da Umoto foi para preparar a exposição? Foi para preparar o projeto. Então, assim, quando você faz algo assim específico, você realmente se integra para estudar, se entrega bem para estudar profundamente. Não faz por pintar. Não. Tem que conhecer muito bem os detalhes. Aí você aproveitou que tinha um edital na cidade, propôs a exposição e ficou muito bacana, né? Me conta um pouco essa exposição. Conto. Primeiro que o secretário na época que era Eduardo Segantini e a Beth, né? A Beth é a sua fiel escudeira, né? E a Beth que me falou que o Omoto faria 100 anos. E o Omoto é aqui ao lado da minha casa. E aí né? te deu o estalo de você. Falei, vamos fazer esse projeto então, né? E o Eduardo também, nossa, grande cara, Eduardo. Esse cara batalhou muito pela cultura. Ó, dois caras que batalham muito pela cultura que eu sei e vejo: Eduardo Segantini e o Marcos Torquato, viu? Todos os artistas aqui admiram demais esse cara. Esse cara promove todo mundo mesmo. Tá? Procurem Poeta Andarilho, vocês vão saber mais sobre ele, ou Marcos Torquato, que é o mesmo, viu? E com isso eu acabei tendo uma relação de conversas, né, com o Omoto. Isso foi levando um conhecimento, mas o mais bacana, um entendimento da filosofia omotana. Não é uma coisa simples, é uma coisa que realmente te toca, te transforma, te deixa mais elevado. Vocês deviam dar uma olhadinha, gente, vale a pena, viu? Inclusive, você falou do Eduardo, sou muito amigo do Eduardo, né? Você te apresentei. E ele, exatamente, quem me apresentou foi o Marcos, e o Eduardo também é muito teu amigo, viu? Muito teu amigo mesmo. Tá? E acho que é uma pena que ele não está mais na cultura da cidade, porque realmente ele fez um trabalho de excelência. Fantástico, nossa. Tanto que depois da exposição em Jandira que você fez para o Omoto, foi até para a Assembleia Legislativa. Foi. Essa exposição depois foi para a Assembleia, a LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Para fazer uma mostra maior lá, né? Aliás, uma mostra em outro local. Você né? expôs também no Omoto, dentro do Omoto? Sim, e também, como chama o evento lá, se lembra? É a primeira missa, é a missa mais importante do ano, que foi feita a exposição lá também. E, inclusive, veio uma comitiva do Japão e que teve o privilégio de ver a exposição em primeira mão. Eu estava lá. Gente, maravilhoso isso daí. Encantado, que bom. Tá, o evento da comitiva está... Gente, isso aí está na internet também, deem uma olhada. É muito legal mesmo, tá? Essa comitiva que chegou, Jandira procurou recebê-los da melhor forma possível. Meu amigo estava lá, tá? Obrigado. Meu amigo estava lá. Eu não podia perder. Mas é assim, como resultado final de todos esses eventos, na Lespe, por exemplo, eu não sei se todos já conheciam, mas uma grande parte das pessoas que não conheciam passaram a conhecer o Omoto. Isso, para mim, é gratificante. E na Lesp, os omotanos foram lá também. Foram. São muito unidos, né? Rapaz, é uma coisa impressionante, a gente não está acostumado com isso. Uma educação finíssima, uma gentileza única, tá? Uma sabedoria. Às vezes eles precisam dizer algo, ele espera que você fale tudo o que você precisa falar e com 2 ou 3 frases você faz com que eles compreendam tudo o que dizem. A Roseli também. Roseli, exatamente. Então, a Roseli foi... Nossa, como é que eu vou esquecer da Roseli? A Roseli, ela é a diretora de cultura da Omoto. Ela foi personagem fundamental nisso daí. Ela que fazia a conexão entre eu e o Omoto. Por quê? O Omoto estava com receio de que eu colocasse alguma coisa Fora do contexto. fora do contexto do Omoto, né? E quando a Roseli veio para conversar com a gente, ela começou a perceber que não, nós estamos bem dentro do contexto. Porque você estudou bastante antes. Muito, não foi... Cada obra sua, então, tem um símbolo correlacionado ao Omoto. Totalmente. E toda essa obra ela foi descrita de forma poética por ela, Maria Luísa. Vem cá, dá um tchauzinho aqui. Pode dar um tchauzinho aqui, né? Vem pra cá, pode. Isso. Essa é a Maria Luísa, minha filha, poeta, grande artista também, tá? E deixa eu te perguntar, e depois que você fez essa exposição do Omoto, de certa maneira, aproximou você um pouco mais de Jandira, porque sua relação sempre foi muito... Teve em 89, que você tinha aquele trabalho. Sim. Depois você começa a ter o trabalho comercializando com as galerias, inclusive muito no Embu também. E depois disso você já emendou
na exposição Guerreiros, né? Guerreiro. Fala um pouco da exposição Guerreiros. Essa aí foi por edital também ou foi conta Não, própria? foi só uma exposição mesmo para inaugurar o hall da prefeitura de Jandira. A exposição Guerreiros, na verdade, é só mostrando alguns personagens da história, não tem um sentido tão profundo, que passaram, mas que, sabe, evocava um pouco dessa luta que a gente tem. Porque é muito legal, eu vejo nas ruas, na minha época não, eu sou dos anos 70, viu gente? Então, hoje em dia é muito comum as pessoas gritarem, eu sou o guerreiro, eu sou o guerreiro, eu sou o guerreiro, tal, né? E eu falo, pensando comigo, isso é para eu compreender. O guerreiro é um homem que se veste bem, está pronto para a luta, está pronto, mas também ele é um sábio, sabe? Não é só no sentido marcial, no sentido de guerra, mas no Não, sentido filosófico. exatamente. Você se torna muito poderoso quando você dialoga. Esse é o grande poder. E essa ideia da exposição do Guerreiro surgiu como e qual era o objetivo? Então, foi um insight, tá? É assim, olha, eu queria inaugurar o espaço lá. Nesse momento, tá? Eu estava vendo, sabe, eu gosto muito de músicas medievais, né? Eu falei, poxa, tá um momento certo, né? Sabe quando casa uma coisa com outra, dá aquele estalo? Não houve uma razão lógica para isso. E aí você viu o espaço da prefeitura e resolveu propor ou você foi Não, convidado? então, exatamente, eu fui propor, tá, junto ao Eduardo, se poderia fazer lá. Ele ainda falou, poxa, um hall da prefeitura. Eu falei, pois é, porque assim começa a atrair mais gente para mais espaços. Porque futuramente, como já abriu a porteira, né? Dentro da prefeitura pode haver mais eventos. Porque é uma coisa também, a cidade, ela fica meio... Eu acho que não só a cidade de Jandira, mas o país todo, ou o mundo todo, né? Políticos aqui, população aqui. Um pouquinho de integração, né? Você olha, conhecer os espaços que você Eu tem. quis muito, Cardoso, você sabe disso. Inclusive, eu falei para você participar do edital, comentei. Sim, Você, e me ajudou bastante, viu, gente? porque eu falei assim, na verdade, no sentido de enaltecer a cultura de Jandira, porque um artista do seu gabarito, da sua envergadura, eu acredito que só tem a somar, porque você tem um trabalho muito bom. Inclusive o respeito que você tem nas galerias, eu conheço alguns galeristas que te conhecem, em especial no Embu das Artes, todos eles têm uma reverência com o seu trabalho. Poxa, e obrigado, coloca gente. como um dos grandes aí do nosso Brasil, representa bastante. E você também deve ter, nesse trabalho junto com o Almoto, teve quadros que foi para o Japão, além daquele da árvore. Nossa, deixa eu te perguntar, o quadro da árvore. O que aconteceu? Houve um evento aqui, onde Jandira uma comitiva jandirense iria para o Japão, né? E queriam levar um presente para a prefeitura. Eu falei, vamos mandar um presente representativo, e eu doei esse quadro à prefeitura. Mas exatamente o que pintar, né? E eu tinha essa ideia. É isso que eu ia falar. Este cavalheiro aqui, e que começa a fomentar ideias. E como um bom cavalheiro, porque as ideias, você não joga uma ideia pronta e acabou. Você vai jogando ideias malucas. Tá? O Marco sabe. brainstorm, não? É isso daí, um brainstorm. Até que a gente chegou numa conotação muito forte nessa árvore, que está hoje exposto na prefeitura de Cameoca. Cameoca, não é? Eu fiquei muito curioso disso daí. Obrigado, viu? Obrigadão mesmo. Eu que agradeço por ter aceitado a sugestão e ter feito o quadro. Aí, durante a exposição do Almoto, nós mandamos os retratos dos fundadores para o Japão e uma medalha simples a medalha, viu gente? Mas ela tem uma base preta, uma fita verde e amarela, uma flor de umê, que é a flor que iniciou toda a fundação do Almoto. É uma história muito boa. E essa medalha você produziu de que material? Olha, foi resina, foi... como chama aquele lá que a gente faz? O papel machê, mas o papel machê muito rígido, resistente e sem microorganismos. Eu acredito então que, na verdade, o artista plástico, de modo geral, principalmente quando se aprofunda, agora há pouco eu estive conversando com o Wagner Galo, grande escultor também aqui da cidade de Jandira, e eu notei uma semelhança entre vocês. Então vocês praticamente são um alquimista, um químico, porque o artista plástico ele produz muita coisa, né? Desde a antiguidade, o artista ele precisa desenvolver seus materiais, né? Ele me falou que desenvolveu uma tinta própria.
Aí eu venho conversar com você falou que desde terra até pó de café, enfim, etc. É o que vai, o que É o te é, que você então conseguir você criou um extrair. material próprio aí para fazer essa medalha. Isso. E dentro dessa flor, há um globo terrestre com o mapa do mundo mostrando a expansão do Omoto, né. A flor do Umê é uma flor que Naldeguchi teve a visão, né, dessa flor, e dali surgiu o Omoto. E segundo a lenda, né, o Omoto surgiu o mundo se o deus, né, o Chitorá, viria ao mundo quando a semente de soja queimada brotasse. A minha filha criou uma semente de soja e colocou um alfinete onde surgiu uma flor de umê para usar como broche. Ah, vocês plantaram a soja, quer dizer, fez Não, a soja brotar, não, ela modelou, né, modelou uma isso, e ficou uma coisa assim muito elegante, porque tanto a soja como a medalha, aliás, tanto a soja, esse broche, ele mostra o exato momento da criação da Omoto, tá? E a medalha é uma homenagem à expansão, né, e à graça e beleza da flor de Umê, com seus ensinamentos. Então essa experiência de você estar voltando aí e se aproximando da cultura da cidade, porque o seu trabalho sempre foi muito relacionado com as galerias, mas agora, de um tempo para cá, você tem desenvolvido e eu fico muito feliz de você estar aí desenvolvendo, eu me sinto meio que corresponsável por isso. E então como que tem sido essa experiência de estar fazendo essas exposições Maravilhosa, Gira? maravilhosa. Primeiro, porque quando você se afasta muito do seu local de origem, ou seja, você leva o seu trabalho para fora, você acaba se colocando com muitas pessoas e dividindo esse conhecimento com muitas pessoas. Mas na sua base, onde você mora, a tua região, é aqui que você está, né. Você fala: "Eu preciso mostrar um pouco disso também". E essa aproximação, você consegue perceber a cultura de Jandira de outra maneira? Qual é o seu olhar de 1989 para o mundo atual? Porque em 89, faz bastante tempo, você tinha mais aproximação. E hoje, como que você vê a cultura, se você fizesse uma cronologia, teve uma evolução, o que que você Olha, percebe um susto. o susto? O salto é gigantesco, porque eu conheci o pessoal do teatro, conheci algumas pessoas de lá. Os nossos autores, tem mais um autor aí, não me lembro o nome dele, me desculpem por isso. Os músicos. Gente, Jandira é um local muito fértil de cultura, mas muito, não é Te pouca mandei coisa. o documentário do Berço das Artes. Exatamente. O Marcos aqui, ele é muito respeitado, porque o Marcos, ele fomenta tudo isso, ele divulga tudo isso, ele reúne as pessoas e fala: "Olha, a Jandira tem isso, gente, vamos cuidar". O Marcos hoje, eu considero ele como o nosso mentor. O Marcos vai assim: eu vou pegar determinados pintores, vou juntar e vou deixar eles falarem. É aquele cara que faz com que a cultura se eleve, cresça, as pessoas começam a trabalhar com já trabalham com a FICO, mas começam a mostrar isso. Ele divulga isso. Parabéns, Marcos. Obrigado, Cardoso, imagina. E deixa eu te falar, vamos falar um pouco do Cardoso agora da galeria, que a gente falou bastante da cidade. Como que é esse lado seu de viver da arte, você que sonhava em ser e ser É milionário, milionário. ficou rico pelo menos, embora rico você já é como uma pessoa que tem o seu talento, é uma riqueza que é impagável, mas financeiramente falando, Olha, como que é essa é assim, situação? não adianta você colocar uma grande ideia. Você pode ter a melhor obra do mundo. Se não houver um trabalho por trás, de bastidores, onde você vai fomentar isso, apresentar isso de forma com que o mercado, quando eu falo mercado, nós estamos falando de um mercado muito exigente, tá? Então você se prepara, você manda para lá, mas falta essa conexão. Quando você obtém essa conexão, você precisa ter condições financeiras de manter isto. Então suponhamos, eu chego, um cliente vai e me compra um quadro por $50.000. Nunca fiz isso na vida, hein? $50.000. Mas amanhã eu pego o dinheiro, não o administro bem, qualquer coisa parecida, e amanhã eu preciso de mais dinheiro. Que eu vou fazer o quê? Eu vendo o quadro por quanto? 10 mil, $10.000? Just Kimmel. Acabou. Aquele cara que está investindo em você, desiste. Entende? E você na galeria, você sempre teve essa relação, a maior parte sempre foi com o Embu ou teve em outras galerias? Não, o Imbu que eu tive menos contato.
Ah, tá? começou em São Paulo. Comecei em São Paulo, mantive muito tempo, ainda de vez em quando vai lá. Eu estou falando ali do Sérgio Longo, Júlio Pax, Virgínia Você Danone, iniciou em São Paulo. iniciei em São Paulo. E como surgiu você vir trabalhar para o Embu? Teve assim, sentiu muita diferença de repente, um perfil de clientes, de repente, que o Embu Muito. caia com essa A gente clientela? não é questão de cair não, são públicos diferentes, tá. Então é assim, a pessoa que vai no Embu, ela vai comprar Em arte. São Paulo era na região da Paulista? Então pegava ali os Jardins, a região da Paulista também, assim, um pouco lá para o fundo, tinha ali o subindo a Rebouças, lado esquerdo, né, ali aquela região que tinha o Ricardo Saba lá, o Miguel Felmanas e vai por aí afora, assim, muita gente, Rosalina Sevilha. O que acontece com isso é que quando a crise bate, ela bate pesado, mas muito pesado, tá? E o mercado se retrai. E você precisa achar um ponto onde você consiga vender, né? Mas, eu não Então, foi aí que eu parti para o Embu. Porque no Embu eu tinha um amigo lá, o Valdir, e ele falou assim: olha, deixa alguns quadros mas no aqui. Embu você já está há muitos anos também, né? Porque você entrou e você não sai mais de lá. Sabe, é um local que assim, te dá o feijão com arroz, te dá. Mas você produz trabalhos de alta qualidade para lá, tá? Porque o Embu, ele tem um cliente que quer o quadro decorativo, mas tem um cliente que quer buscar arte. E as galerias sabem disso daí. É aquele local que produz arte de muito boa qualidade. Tem uns grandes pintores lá, gente, dê uma conhecida também, vale a pena, tá? Mas São Paulo, ela tem um efeito de expansão e divulgação maior. Tanto que essa exposição Sempre Pássaros, pretendemos realizá-la em 2026 em São Paulo. Nós não temos local ainda, né, não procuramos, vamos ter todo o projeto pronto, as peças prontas, né, e Ah, não vai ser arte, não vai ser quadros, não vai ser quadros, vai ser essa coisa, isso que eu te escultura. falei. Então, é uma coisa que ainda não tem um nome para ela, Certo. mas é uma coisa que a gente, por enquanto, está chamando de congelamento do tempo, tá? E vai ter algumas coisas bem interessantes, visualmente interessantes lá, coisas assim que vale a pena você ver e dá para você se divertir um pouco com isso também. E o Embu, essa relação da galeria com o artista, você sempre teve uma boa relação com as galerias? Sempre. Olha, Reis, Juracy, Simas, o Célio Cota, nossa, grande amigo, e vai por aí fora. É difícil o artista conseguir ter o cliente direto ou você nunca pensou nisso? Sempre o seu trabalho sempre foi marchand e galeria? Olha, o cliente, quando ele quer um quadro, ele prefere comprar na galeria. É um ambiente que já está propício montado para ele, a parcelamento, há uma série de pintores ali que ele pode Isso também não escolher. cai bem em você hoje, se você ser artista e concorrer com a própria galeria, Não. você ia conflitar interesse. Exatamente. Aí é assim, e é um mercado que ele possui regras. Então, tem um artista, tem a galeria existe há séculos, não é à toa. Esse intermédio que ela faz é necessário, tá? Senão não duraria tanto Você tempo, me né? falou também que você começou no expressionismo. Isso. Hoje a sua pintura é impressionista? Impressionista. E ela é estruturada em qual escola? Então, o impressionismo é assim, eh, a pintura, eu sou fã da pintura barroca, fã, admiro demais. Mas o impressionismo foi justamente esse rompimento com a linha, porque já havia o advento da fotografia nessa época, 1700 e alguma coisa, né. E eles queriam mostrar isso, de que a imagem, ela não é definida, mas ela é Você desfocada. começou no expressionismo e agora faz o impressionismo. Isto, mas o expressionismo é uma coisa que eu mantenho à parte por ser não é uma pintura bonita, gente. Ela é forte, ela é Comercialmente expressiva. também não é fácil. Não, é uma coisa que você não vai colocar na sua casa, tá. É bem forte mesmo. Mas eu reservo ela para um ou outro evento, né. Mas o bom do impressionismo é que houve escolas derivadas, como o pós-impressionismo, ou a pintura pré-rafaelista, os 2 são a mesma coisa, que trouxe, assim, a beleza do impressionismo e um pouco da beleza da pintura acadêmica. Você mescla entre o impressionismo e o acadêmico? Eu vejo que a sua pincelada às vezes está, mesmo o seu impressionismo, tem alguns que você define bastante. Isso. Por exemplo, a Índia que você pintou, Aham. que é Araju, Araju, né. ali você é impressionismo e Ela tá um pouco mais realista. mais realista. Mais realista. Mas, eu não me ligo muito em
técnicas, com coisas. Eu acho assim, você está produzindo um quadro, ele tem que ficar legal para você, tá? Mesmo. Quando você vai falar, pô, esse quadro está legal para mim, você vai encontrar um cliente que vai falar assim, nossa, era isso que eu gostaria de ter, era isso que eu gostaria de ver, né? Não vamos esquecer que o comércio é fundamental nas artes para manter o pobre artista. Lá em comércio, se alguém quiser adquirir o quadro do Cardoso Vieira, e tá em qual galeria agora? Está na Galeria Célio Cota, uma boa e excelente galeria. É assim uma galeria onde o tratamento é mineiro. Você vai para tomar um cafezinho de verdade, tá? E tem agora minha filha montando um site e um Instagram, né? No Instagram. Pode deixar, Arte Cardoso Vieira. artecardosovieira.com.br. Bacana. E deixa só pra gente finalizar, o Cardoso Vieira tem várias influências artísticas. Quem que seria o seu inspirador? Tem algum artista que você se inspira? Olha, não, tem o que eu admiro, certo? Vamos lá. Um quadro que é um brasileiro, é o quadro que mais me toca. Um cara chamado Pedro Alexandrino. Veja, eu trabalhei em antiquários também, frequentei muitos antiquários, muitos museus, galerias e tal. Conheço um pouco, muito. Então, o quadro da Independência? Não, ele pintou um tacho de metal com um cacho de banana. É só isso. Mas eu acho que por ter sido o primeiro quadro que eu vi de perto, com aquilo que me levou a um sentimento de interior, sabe como... Eu tinha amigos que moravam no interior, você vê o fogão de lenha, etc. Mas quando você olha aquele quadro, aquilo me remeteu àquilo. Acho que por isso essa admiração de você poder tocar a pessoa com isso. E a sua pintura é estruturada na escola vitoriana? Vitoriana. Mas assim, começou lá. Hoje, só Deus sabe por onde anda. Porque se você ficar, por exemplo, numa escola, eu conheci alguns pintores, Vicente Sensim é um deles, procure, excelente, um dos maiores marinistas do Brasil, viu? Vicente? Sensim, Vincenzo Sensim. Vicente Tintin. Ele... É brasileiro? Brasileiríssimo, mas que é italiano, veio para cá, né? Certo. É duro você passar pintando uma coisa só durante a vida toda. Quando eu tive a sorte de conhecer, eu tive muita sorte na vida de conhecer pessoas. E eu conheci muitos pintores antigos, eles me falavam a mesma coisa. O duro é você passar a vida pintando alguma coisa. Você não consegue, você já não gosta. Frank Sinatra, por exemplo, odiava cantar My Way. Não, é verdade. Ele mesmo falava, tem que cantar. Mas porque a gente também não vai deixar barato. Mas é isso, você fazer uma coisa, sempre a mesma coisa, te poda. Você já chegou a fazer uma exposição com aquilo que realmente você gosta, com aquilo que realmente toca? Porque assim, em função do mercado, é óbvio que você tem que atender uma demanda e muitas vezes tem uma pintura mais comercial. Isso. Mas quem é o Cardoso Vieira de verdade, assim, se você pudesse não pintar o comercial, o que você pintaria se pudesse ser só aquilo? Então, Vamos tentar entender essa essência. é a emoção nua e crua. Posso descrever um quadro? Ele é forte, Por tem um problema? favor. Não. Se você não gostar, depois você corta. Um dos quadros que eu tinha maior apreço, eu acabei vendendo esse quadro, uma mulher grávida, uma mulher durante um parto tendo um ataque epilético. Tá? É esse tipo de coisa, mas o importante não é o tema. Tá? O importante é A emoção. a emoção, mas a emoção não de horror, mas uma emoção forte para você. Realmente, você olhando aquilo, mexe com você, sabe? E são coisas assim, buscando um pouco mais a crueza humana, mais um pouco da, como diria o filósofo tal, né? O amor fati, o amor de verdade. É aquilo que você gosta, não é que você gosta, é aquilo que você ama porque as coisas são desse jeito, tá? Então, você coloca, mas é o que eu digo, não é nada comercial, não é nada que você possa sobreviver. Surrealismo, não? Hã? É um surrealismo isso? Não, porque são tons e manchas Mas muito você fortes. tem um quadro premiado e a epilepsia, não teve um quadro seu chamado Epilepsia? Tem. E foi premiado. Isso, foi um quadro menor, mas veja, eu estou batendo esse tema aí, a epilepsia, porque houve um rapaz aqui quase em frente à minha casa que teve um ataque epilético. Isso te inspirou a fazer quadro. Na verdade, me forçou, porque eu fiquei com aquela coisa muito marcada.
A mesma coisa, eu tenho um outro quadro do meu filho, quando era criança, que ele estava com muita febre, tá? E a preocupação que ficou pós aquilo foi muito forte, porque quando a gente é pai novo, né, pai assim de primeira viagem, qualquer coisa você fica apavorado. E eu acabei fazendo ele num pastel com uma expressão de febre muito forte. Isso acabou me aliviando, sabe? É por isso esses temas fortes, que você vê alguma coisa meio forte, ou meio trágica, ou você passa por algum evento e você acaba reproduzindo isso. Cardoso, como tudo que é bom dura pouco, eu gostaria que você deixasse o contato, como a gente faz para adquirir essas obras maravilhosas. Se você quiser falar em termos de valor, de preço, preço não, porque o seu trabalho não tem preço, mas ele tem valor e muito valor. O preço é o de menos. Então, se você quiser, por favor, olha para aquela câmera lá e me diz o site, diz a galeria onde encontra, como que a gente faz para ter uma beleza dessa na nossa parede. Gente, vocês podem procurar na Galeria Célio Cota, em Embu das Artes, Rua Boa Vista, número 30, próxima à Igreja dos Jesuítas. O Instagram, Arte Cardoso Vieira. Arte Cardoso Vieira, E temos o site também, e o site é www.cardosobieiro.com. www.cardosovieira.com.br. Essa demora em falar foi porque eu sou de uma época em que nós não usávamos nem o fax, usávamos o telex. E nós ficamos hoje, conversamos com Cardoso Vieira, um dos maiores artistas plásticos do Brasil, seguramente, Obrigado. Obrigado, Não acredito, Cardoso. mas obrigado. por receber um bate-papo com o Torquato aqui na sua casa, bate-papo com o Marcos Torquato. Que prazer enorme ter tido essa conversa com você. Marcos, meu prazer foi meu, meu amigo. Obrigado, Eu sei que você faz um trabalho maravilhoso. Você é um cara assim que todos na cidade. Esse cara é respeitado por todos na cidade. Incrível, uma pessoa que conhece todos na cidade, tá? Precisam ver sobre ele. Gente, dá uma olhadinha nesse cara na internet. Esse cara tem muito a mostrar, mas muito. Meu, brigadão por tudo. Obrigado. Pela amizade de tantos anos, viu, É o Marcão? exagero dele, viu? Não é não, não é não. Tá? Obrigado pela amizade de tantos anos, viu, Marcão? Obrigado você.